Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carvalho e eu vim gravar hoje o meu primeiro vídeo do meu canal para que vocês me conheçam um pouquinho mais da minha história, dos meus testemunhos. Esse canal, ele foi criado para que eu possa contar um pouco mais sobre meus testemunhos de vida, alguns sonhos que o Senhor tem falado comigo. Esse canal, ele vai falar um pouco de corpo, alma e espírito. Como Deus tem trabalhado na minha vida de várias formas a me fazer crescer como filha, me ensinar que eu sou filha assim de Deus, como eu nunca soube que eu era, uma paternidade muito complicada, eu vim de um lar muito complicado, todo desestruturado. E hoje, esse primeiro vídeo, eu vou falar sobre um aborto que eu sofri quando eu estava tentando ter meu segundo filho, de que forma o Senhor trabalhou em mim e falou comigo de uma forma linda, e o que Ele fez nessa minha gestação. Fica aí para saber um pouquinho mais. No ano de 2017, eu estava tentando engravidar do meu segundo filho. Nunca tive problema com fertilidade. O meu primeiro filho eu engravidei muito rápido. Parei de tomar remédio, em 2 meses eu estava grávida. E o meu segundo filho não foi bem assim. O que aconteceu? Parei de tomar meu remédio e demorei 1 ano para engravidar. Nesse 1 ano, muitas coisas aconteceram. Eu orava, falava com o Senhor. E toda vez que eu ia orar, eu sentia que algo ia acontecer. Eu não sabia explicar o que eu sentia. Eu sentia que algo estava errado, algo não estava legal. E toda vez que eu ajoelhava para orar, para falar com o Senhor falava comigo que como se estivesse me preparando para algo que ia acontecer, mas eu pensava, talvez seja a minha diabetes que não esteja legal, alguma coisa com a gravidez, mas não imaginei, né, o que iria acontecer. Então, a primeira vez que eu fiz um exame, eu descobri a minha gravidez, eu tava com 5 semanas de gestação, ouvi o coraçãozinho do bebê batendo, vi a primeira imagem e fiquei muito feliz. Demorou exatamente 1 ano, né? No ano de 2018 eu engravidei. Quando fez 1 ano, eu comecei a tentar em março, no outro ano eu engravidei. E eu lembro que eu ficava nessa angústia, né, de não saber o que estava acontecendo. Mas, infelizmente, com 6 semanas, eu tive um aborto retido, né? Eu continuei a gestação, eu não sabia que com 6 semanas eu havia perdido. A minha gestação, pra mim, continuou, né? E um certo dia, já era pra estar com 11 para 12 semanas, foi então que comecei a ter um sangramento. Tive uma relação com meu esposo e após isso tive um sangramento. Fui imediatamente pro hospital e lá no hospital eles me examinaram, né? Viram que o meu colo do útero estava fechado, mas não fizeram nenhum exame. E eu fiquei naquela angústia, tinha plano, e isso que o plano não quis fazer o exame, não me deu um exame. E isso me mandaram embora, tava tudo bem, colo do útero fechado, tudo. Vim pra casa. Quando eu voltei pra casa, mais uns dias depois veio mais sangramento. E então eu fui a fundo, fui no outro hospital, né? Fui num outro maior, um hospital maior de referência no meu plano. E aí, quando eu cheguei lá, eles me examinaram, não quiseram fazer uma ecografia, disseram que não seria caso de emergência, que possivelmente seria um aborto, mas não teriam como saber porque meu colo do útero estava fechado e tal. Aí eu saí dali, fui pagar uma consulta, né? Fui pagar uma ecografia para descobrir. Eu tava angustiada já, queria saber o que tinha acontecido. E nesse tempo todo eu orava, falava com o Senhor. E eu me lembro que um tempo antes, né, desse acontecido, sempre me vinha na memória, na lembrança, aquele louvor de Jó, né, da Midian, que era Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Um dia eu tava louvando esse louvor, né, tomando banho, e o Senhor falou comigo: e se eu tirasse algo que tu ama, tu ia continuar me adorando? Sabe quando vem aquela pergunta, assim, que tu não sabe nem o que tu responde? E eu pensei, meu Deus, naquele momento que Deus falou isso comigo, eu já fui direto pro joelho, eu saí do banho, fui orar. E eu lembro que eu contei pra minha mãe, né, um tempo, né, quando eu orava, e eu pensei, falei pra ela, eu vou falar pra alguém, porque se depois a pessoa vai acontecer alguma coisa, vão dizer que eu inventei, né? Mas toda vez que eu orava, eu sentia que algo ia acontecer. Então eu comecei a ter esses sangramentos, né, como eu me referi. E aí, nesse dia eu fiz uma ecografia. Quando eu fiz a ecografia, eu vi que eu tinha abortado, tava com o aborto retido, né? O feto ele não se desenvolveu. Não se desenvolveu mais e parou de se desenvolver com 6 semanas. Logo depois que eu tinha ido ver, né, a primeira vez e visto que eu tava grávida, logo depois parou de desenvolver e eu não sabia, né, porque eu não sentia nada ainda, batimento, nada.
E então eu peguei e voltei pra casa, né? E daí fui de novo no outro hospital, porque daí eu fiz a ecografia no outro lugar. Eu fui pro hospital daí, né? E pedi para que eles fizessem um exame para confirmar, porque eu não tava acreditando, achava que porque foi um exame muito ruim, muito mal feito. Saí lá dessa clínica lá de ecografia chorando muito, meu esposo tava trabalhando, liguei para ele chorando muito, porque ninguém quer perder, né, um filho. Por mais mãe é assim, por mais que o positivo, eu lembro do meu segundo filho, meu primeiro filho, que tinha na época 5 anos, 4 anos e pouco, ele tava muito feliz que ia ter um irmãozinho e contar pra ele depois, né? Não é fácil. Eu lembro que a doutora no hospital fez uma eco e ela disse: olha, a gente não costuma fazer outra. Aí eu falei: doutora, por favor, confirma pra mim, porque eu não acredito. Eu não tô acreditando, sabe? E na hora eu lembrei daquele louvor de Jó, que Deus me deu e Deus tomou, e, né? Então, aí eles me falaram que eu teria que esperar, me mandaram vir pra casa, esperar até ser começar realmente o aborto, né, a ser espontâneo, porque o corpo deveria expulsar, já tava fazendo quase 4 semanas que tava ali, eu não sabia que eu tinha perdido. E aquela angústia, né, de querer que, tipo, tu ter um ser, teu filho ali morto dentro de ti, e tu ter que vir pra casa pra esperar ser expelido, né. E aí, nesse dia, eu lembro que eu vim pra casa muito angustiada, e a minha mãe falou comigo: Ana, colocou a mão na minha barriga e orou e falou: em nome de Jesus, vai descer. E aí, isso de noite começou uma sangueira, começou a descer, né? E eu fui pro hospital, fiquei uma noite lá. Aí começou todo o processo de luto, né? Porque a gente não quer acreditar. E também nesse período me fez entender, né, que eu queria muito, sim, ter um filho, segundo. Porém, eu não sabia o quanto eu queria até eu perder, né, meu filho. Aí, um certo dia, meu esposo, ele saiu com meu filho, né, meu primeiro filho, meu menor, o único que eu tinha até então, né, e ele pegou e saiu, e eu fiquei em casa, né, chorando e escutando louvores, e eu comecei a escutar um louvor que uma amiga me mandou, e sabe quando aquele louvor, assim, vai lá no fundo da tua alma? Eu comecei a escutar aquele louvor e comecei a me ajoelhar no meu quarto, tava escuro, deixei todo escuro. Comecei a chorar. E quando veio, eu tava em estado fetal, no chão, no pó. E quando eu comecei a. Eu tava ali, tava chorando, tava falando com o Senhor por quê, né? Porque eu nunca imaginei passar por uma perda, ninguém quer perder, né? A gente não tá acostumado, a gente não quer perder. Então eu senti meu corpo todo quente, como se algo tivesse me envolvendo, me abraçando. E eu ouvi uma voz que algo melhor, algo muito melhor ele ia me dar. E disse assim: filha, algo muito melhor eu vou te dar. Eu ouvi essa voz. E eu chorei mais ainda, né? E então, 2 meses depois, né, desse ocorrido, eu tava grávida do Samuel. E esse nome o Senhor me deu antes mesmo de eu saber que eu ia engravidar, que eu ia ter um outro menino, né? Eu já tenho o Diogo, de 8 anos hoje. E quando eu pedi pro Senhor, quando eu tinha perdido, eu falei: Senhor, eu não quero ficar ansiosa, eu não quero passar tudo de novo, aquele 1 ano que eu fiquei ansiosa pra engravidar. E a gente sabe, né, nós mulheres, que a ansiedade ela atrapalha. E aí, naquele momento, eu entreguei pro Senhor, eu orei e falei: Senhor, eu entrego a Ti. Eu não vou mais me preocupar se eu tô, se eu não tô, de comprar testes e mais teste e ficar todo mês aquela aflição. Eu não quero passar por isso de novo. E aí, quando deu o primeiro mês, veio a menstruação, veio 2 dias, eu já achei estranho, porque da outra vez que eu tava grávida aconteceu a mesma coisa. E aí já fiquei alerta, coloquei, né, no calendário ali e tal, marquei o dia. No outro mês, 2 dias antes de descer a menstruação, eu já comprei um teste. Porque eu tava achando que tava, né? Mas eu não acreditava, achei que não ia estar. E aí eu comprei, pessoal, ansiosa, como sou, né? E fiz o teste. Quando eu fiz o teste, era de madrugada. Eu olhei, assim, um risquinho bem quase negativo, assim, sabe? E eu não acredito, sabe? E aí eu tava grávida de novo, do Samuel. E eu tinha certeza que ia ser um menino, eu tinha certeza absoluta, porque o Senhor tinha me falado
que eu ia ter um filho chamado Samuel, que era pra eu colocar o nome dele de Samuel, e eu entreguei. E nessa época eu era cristã, mas eu não conhecia a Bíblia, quase não lia, não conhecia nada da Bíblia, ia na igreja, mas não sabia nada. E um dia eu vi, né, na Bíblia, e falaram num culto, que Samuel era filho de Ana, né, e meu nome é Ana, e eu não imaginava. Então, realmente, né, eu quero ser uma Ana na vida dele, e o Senhor tem falado comigo, eu entreguei a vida de Samuel no meu ventre, né? E eu passei por muito medo durante a gravidez, porque fica aquela sombra, aquele medo, né? E eu tive que confiar muito no Senhor de que ia dar tudo certo. Inclusive, quando chegou perto do parto dele, eu tive muito medo de um determinado hospital, porque eu queria ir num, mas eu também tava com medo de ganhar e acontecer alguma coisa, algum problema. A gente vê tantos casos de mulheres que perdem filhos, né? E eu fiquei com medo. E no final da minha gravidez, eu comecei a ter a minha pressão aumentar do nada. E eu tinha um preconceito do hospital que tinha aqui perto de casa. Tinha duas opções de hospitais mais perto. E um deles já tinha ganhado meu primeiro filho, porém disseram que estava muito ruim, tinha gente que tinha perdido o filho lá. E eu não quis, mas, né, confiei no Senhor. E aí eu comecei a fazer o meu pré-natal no posto e comecei a minha pressão a aumentar. Toda consulta minha pressão aumentava e minha médica começou a me mandar para esse hospital que eu não queria ter meu parto lá. Comecei a ir lá, fazer os exames de urina toda semana, toda sexta-feira eu tava lá. Conheci a equipe e comecei a gostar do pessoal lá e tal, fui bem atendida. E aquele preconceito que eu tinha foi se dissipando. E eu vi a mão do Senhor ali, sabe? Que era pra mim ganhar ali. Meu parto foi maravilhoso. Quando o Samuel nasceu, ele nasceu todo roxo. Até hoje eu não entendo direito o que aconteceu. A médica falou que ele tava com o cordão enrolado no pescocinho, ele tava muito roxo, tava até com alguns machucadinhos no corpo, como se tivesse sido, sabe, algum... Não entendo, mas ele tava bem roxo mesmo. Eu fiquei bem assustada. Quando ele nasceu, ele não chorou de imediato. Ele demorou um pouquinho pra chorar. E eu vi em todo o tempo a mão do Senhor, sabe? E esses dias, ele tá com 3 aninhos agora, e esses dias eu tive um sonho, o Senhor falou pra mim, eu via ele, e o Senhor falava pra mim que ele ia ser um grande homem de Deus, um grande profeta, e eu creio que nada é por acaso, né? E algo muito melhor ele ia me dar. Ele realmente me deu. Então eu digo pra outras mães que tiveram perdas, né? Pessoa, até às vezes mais tempo de gestação, chegou a ver o rostinho do seu filho, sabe? Eu creio que lá no céu a gente vai encontrar eles. Eu creio que a eternidade, né, ela vai trazer conforto para nossa alma, nunca para de doer, né? A cicatriz nunca é apagada, mas a dor sim, né? Para de doer da mesma intensidade, né? Então eu digo que Deus é maravilhoso e Ele sempre vai dar algo melhor pra gente. Claro que se tratando de filho, como que a gente vai mensurar algo muito melhor? Eu não sei se essa criança que eu ia ter ia ser doente, eu ia amar da mesma forma, claro. Mas o Senhor, Ele conhece a minha e a tua capacidade. Ele sabe da nossa estrutura, né? Se viesse doente, qualquer coisa eu ia amar, eu ia cuidar da mesma forma. Mas só o Senhor sabe os planos que Ele tem para nós, né? E são sempre planos bons, perfeitos e agradáveis. E eu creio que nada em vão. Então, sinta-se abraçada e saiba que não foi por acaso que o Senhor te motivou a assistir o meu vídeo hoje. E eu quero poder contar com vocês, contar um pouco mais meu testemunho de vida completo. Eu vou gravar em partes porque é muito longo para não ficar um vídeo muito grande. Mas é isso, gente. Obrigada por assistir até o fim. Se quiserem, deixe um like, deixe um comentário. Já passou por alguma coisa parecida, alguma perda, algum sonho, algo que Deus falou contigo? E até mesmo conhece alguém que passou por uma perda dessa? Compartilha com ela essa minha história. Eu tenho certeza que algo muito melhor o Senhor tem para todas nós.